Noite, seu Adriano. Tudo bom com o senhor? Vamos que vamos, né, garoto? Vamos que vamos nessa persistência aí. Já estamos no mês de abril já. Ai, esperar o povo chegar. Se o povo tá animado. Noite, Gabriele. Pessoal que é fiel aí, que vem nas aulas. Só tá dando uma desanimada, né? É muito difícil em AD, né? Muito difícil assistir uma live. Chega uma hora que enche o saco mesmo. É difícil mesmo. É difícil dar aula, você acredita que é? Parece ser mais fácil, né? Você fala assim, mas você tá em casa, tudo, mas não dá o clima, sabe? É muito ruim. Assim, mesmo no início desse ano, que foi o quê? Três semanas, né? 3 semanas. Tava legal já tava pegando ritmo. Mesmo com pouco aluno dentro da sala de aula, mesmo, mas acho que para nós todos, né, Gabriel? Tanto professor quanto aluno. Ó outro que não falta nenhuma aula, o senhor José Aparecido, apareceu aqui na aula. Seja muito bem-vindo. Esse aqui também é fiel. É tudo corintiano? É tudo fiel aqui. Tamo junto. E o Adriano? Adriano, você é Corinthians também, Adriano? Ah, Corinthians. Eu acho que o Adriano tem cara de São Paulino, hein? Ou é São Paulino, né? Não, Adriano? Ou é Parmeira? Ah. Eu também, falar a verdade, eu não sou muito fã de futebol, não. Mas assim, quando o Corinthians vai pro final, eu gosto. Eu gosto de assistir. Vamos ver se chega mais gente aqui. Pessoal, aproveitar que enquanto o pessoal está chegando, né? Se vai chegar mais alguém, né? É tipo, eu tenho percebido, vocês não, né? Talvez a Gabriela tenha percebido que tem demorado mais para entregar as atividades. Não sei se deu uma desanimada, Fabiana também, né? Principalmente as últimas atividades, né? Não sei se acumulou, não sei se o TCC começou a ficar mais difícil. O que vocês acham? Por que está acontecendo isso Ah, não, Adriano, você é o cara, velho. Você e o José entrega todas sem falta, direitinho. A Gabriele que deu por último aí, ela entregava também, né, Gabriele? Não sei
que está acontecendo, porque, pessoal, as atividades é a única forma que os professores têm de estarem avaliando e dando presença para vocês, né? Não sei se tá muito. Desanimei um pouco, imagino. E eu também me coloco no lugar de vocês. No início até você engole, você fala não tem jeito, você vai, início do curso, né? Agora vai chegando no final, vai cansando. Porque estando no curso presencial já é. Mas no curso presencial, pelo menos você está na sala, né? Você está escrevendo, você está participando, tem os trabalhos, tem os seminários, tem. A gente está junto, né? Tá todo mundo executando ao mesmo tempo as coisas. E, e aí, em EAD não, né? Vocês estão. Na verdade, assim, o professor está aqui uma forma ativa, né? Vocês estão numa forma passiva. Mas assim, vocês não conseguem interagir, né? É muito chato, mesmo com conversando, mesmo com o chat, não é a mesma coisa, né? Numa sala de aula, como eu falei para vocês, dá para a gente ver vocês, né? A gente olha para a cara de cada um, vê o jeito, vê se tá agradando, se não tá, né? Mas entrega assim, porque é a única forma que tem, né? E não deixa acumular muito, tá? Não deixa acumular muita atividade, porque senão começa a ficar ruim, né? Chega no final você tem um monte para fazer, porque que nem hoje. Hoje tem mais uma atividade que eu passei lá. Tudo bem que é facinho, né? É só um questionário e tal. A da semana passada, né? Assim, no caso de dúvida, até o José me contatou semana passada, tal, para eu estar revendo. Tem vídeo do YouTube mostrando tal como é que faz, tal como é que um próprio desafio de vocês para vocês verem, pesquisarem, né? Porque a única coisa que se tem, o tempo que tem, não fosse uma sala de aula, a gente ia corrigir junto, ia ver na lousa, ia ver vários exercícios, ia ver a gente ia treinar bastante. Aqui fica difícil, porque assim, eu não tenho uma lousa, né? Eu teria que estar escrevendo, que nem eu estava fazendo com vocês, né? Escrevendo no papel, tentando passar a imagem, né, de como é que faz, fica um pouco mais difícil, né? É, mas não deixem de entregar, tá, pessoal? Então vamos para a aula de hoje, senão a gente vai ficar até mais tarde aí. Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar de microcontroladores, né? Então, vamos ver o que é isso, qual que são as diferenças, né? Na verdade, é o que a gente vai estar trabalhando daqui para frente, tá? O professor Yuri vai estar lá trabalhando com Assembler, eu acho que depois ele talvez já entra junto comigo, porque depois entra a linguagem C e os projetinhos de Arduino, né? Então, não tem muito mais que isso, né? Isso que a gente vai fazer daqui para frente, né? Programar o Arduino. Então, vamos conhecer, né? O que levou, né, à criação do Arduino ou onde são aplicados, né, os microcontroladores, né? Deixa eu colocar a tela cheia aqui, né? Fica melhor. Boa noite, professor. Opa, pensei que você não ia vir. Não, eu tava com um problema na internet aqui. Ainda tô, mas eu consigo assistir pelo celular. Opa, assiste pelo celular, né? Eu tava falando, viu, Alexandre, com o pessoal e você também serve para você. Lógico, o pessoal deu uma desanimada aí, não sei se é só na minha matéria, mas eu senti que a entrega das atividades tem caído bastante, né? Não sei se vocês têm o TCC agora e como eu falei para vocês, não deixa acumular, né? Vai fazendo, vai fazendo. Que nem pega amanhã para fazer uma das matérias. Pega lá tudo que tiver atrasado. Ô, Matheus, boa noite, Matheus. Pega para fazer tudo que está atrasado, mas não deixem de entregar. Eu vi, que nem aqui, ó, para vocês terem uma ideia, né? Ó, pegar a turma de vocês, trabalho. Então você vê aqui quantas atividades foram propostas, ó. Aqui, as primeiras tá beleza, a questão processador de 12, né, de 16, tudo bem, entregaram 12, tá em um bom nível. Aí foi caindo, ó, conversão de numerais, ó.
Já só 9, 10 entregues, né? E depois expressões, ó, só 5 entregues. E aí o circuito da semana passada, só 3, ó, que entregaram, tá vendo? Então, vamos, ó, tá vendo aqui, ó? Vocês verem aqui, ó. Olha só, todo mundo que não entregou tá aqui, ó. Aí tem um entregue, o Caio, eu preciso corrigir o dele. Ah, não corrigi de ninguém, só o José, o, o Adriano e o Caio que entregaram, tá vendo? Ó? Que eu preciso dar uma olhadinha, preciso corrigir direitinho para mandar um parecer para vocês, mas fizeram direitinho. A última eu já entrego, hein, professor? Oi? Porque o computador que está sem internet, assim que eu reestabelecer a internet, eu entrego. Ah, tá. Tá com problema de internet no computador? Isso, isso. Ah, tá. Ah, beleza, então. Então é só para ver aí com vocês, que nem a Fabiana também, ela entregava tudo. Ela não entrou hoje na aula, né? Precisava conversar com ela também. Eu não sei o que está acontecendo, então mais é para ver isso com vocês, tá bom? Então é Na isso aí. verdade, Oi, o pode que falar. acontece é sempre a segunda aula, muita gente não entra. Então, é que é o Elias que dá outra aula, é isso? Isso. Então, o Elias acabou, quando eu peguei para pegar a primeira turma, o Elias acabou já abrindo a sala, né? Aí eu inverti para a turma B, né? Ele já abriu primeiro que eu, já chamou os alunos e tal. Aí eu falei, para mim também não tem problema, porque quem vai assistir a primeira tem que assistir a segunda, né? Não tem problema. Mas uma outra coisa também mesmo que não assista a aula por algum motivo, né? Tem a atividade que vai gerar a presença, né? E a atividade é entrar em qualquer momento. Tem aula gravada, né? Inclusive, deixa eu ver aqui. Eu pus para gravar, tem aula gravada. Então, não tem desculpa, né? Tipo assim, vai ter que assistir, né? Assistir, ou entra na internet, resolve os exercícios, entrega. É, pelo menos para estar participando. Apesar de eu sei, eu estava até conversando com a Gabriele que é bastante difícil, né? Eu me coloco no lugar de vocês, fazer um negócio forçosamente em EAD, né? Para nós, professor, também é muito difícil. Assim, porque você fala, não, professor, você está na sua casa, você está sossegado, não precisa vir para a escola. Mas eu juro para vocês, eu preferia ir para a escola, sabe? É aquela coisa, você se prepara, você chega, tem um ambiente, aí você tem a sala de aula, aí a gente encontra vocês, conversa direto olhando para cada um de vocês. Eu preferia muito mais, é muito mais cansativo eu estar aqui. Aqui na minha casa, a aula, a preparação de aula é um negócio muito mais desgastante. A aula é desgastante, porque assim, para vocês também, porque vocês ficam só escutando. Tem alguém aqui falando, falando sem parar, só falando, 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 e aí vocês não podem participar, não podem interagir, não podem exercitar, né? Porque essa aula seria uma aula prática. E aí eu tento fazer o quê? Eu tento passar através das atividades uma certa prática, né? Tento simular uma prática ou fazerem de repente vocês viajar na minha ideia, né? Algo que eu tô assim, tentando fantasiar aqui, falar e vocês viajar e aprender pela fantasia, né? Não pela prática motora, que é muito mais aprendizado quando você está mesmo que você esteja escrevendo na sala de aula, que esteja participando, respondendo perguntas, você está desenvolvendo ali, né? Então é muito melhor. Mas vamos dizer o que a gente tem para hoje, né? Infelizmente, nós estamos numa situação mais difícil, parece cada vez mais difícil, e a gente vai ter que tentar tirar um melhor que a gente puder, né? Disso tudo, né? Vamos tentar sobressair, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, vamos para a aula de hoje, né? A gente vai aprender sobre microcontroladores. Então, antes de mais nada, né? Eu gosto sempre de falar um pouquinho de uma comparação sempre analógica, né? Da onde as coisas vieram para onde as coisas, para saber para onde as coisas vão, né? Onde elas estão e para onde vão. Vamos falar um pouquinho um pouquinho antes, né, dos microcontroladores, o que levou então a essa coisa da automatização eletrônica dos equipamentos. Começou por uma automatização mecânica,
né, manual, né, no caso, depois uma automação eletromecânica, depois uma automação eletrônica que veio depois. Mas todas participam de uma mesma lógica, né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma calculadora fabricada aí na década de 1960, 50, 60, né? É uma calculadora japonesa mecânica, totalmente manual, a manivela, né? É uma espécie de uma caixa registradora, né? Feita pela Busicom HL21. Eu vou colocar um videozinho aqui. Vamos ver se esse videozinho vai reproduzir, só para vocês verem ela em funcionamento aí para vocês. Olha só. Aqui, o cara tá colocando manualmente os números, tá vendo? Ele vai virando as engrenagenzinhas até chegar nos números. Então ele vai colocando para cada disco, para cada engrenagem, um número. Depois ele gira, né? Eu acho que depois ele deposita um segundo número. Ele vai zerar e vai colocar um segundo número. Eu acho que talvez essa primeira engrenagem ele transfira os números colocados para uma segunda engrenagem. Então é como se fosse uma memória, né? Uma memória mecânica, vamos dizer assim. Ele coloca o segundo número. Eu não sei que operação que ele está fazendo aí, né? Eu não me ativei esse detalhe. Mas provavelmente aí ele acerta a operação que ele vai fazer. Se é uma multiplicação, se é uma divisão. Eu acho que é uma divisão que ele está fazendo. Depois ele vai girar a máquina aí algumas vezes e ela vai completar a operação. Eu acho que devia ter um curso, né? Tipo uma faculdade de 3 anos para operar essa máquina. Né? Para depois ele aprender a operar a máquina para... É claro que muitos iam dizer assim, professor, mas é mais fácil fazer na mão do que nessa calculadora. É claro que não, né? Então não teriam inventado e essa calculadora devia ser muito cara na época, né? Então é isso aí, pessoal. Então essa é a calculadora mecânica para vocês terem uma ideia de como que era a coisa toda, né? Aí depois, o que aconteceu? Aí a gente leva uma automação eletrônica, né? Então se cria um circuito integrado, que vocês viram aí na aula passada, né? Um circuito integrado com portas lógicas, é capaz de fazer essa questão aí das portas lógicas, verificarem valores, dizerem se são verdadeiros ou falsos, dependendo da porta em questão. Essa aqui é uma porta AND, né? Lembra? Então ela tem entrada de duas variáveis na porta 1 e na porta 2 e tem uma saída dependendo do valor das variáveis na porta 3. Perfeito? Só que só isso não seria bastante, né? Então os caras embutiram todo o circuito integrado dentro de um encapsulamento e chamaram isso de processador, né? Contendo já 2.300 transistores, sendo capaz de simular essas chaves, essas portas lógicas. Porém, essas portas lógicas eram programáveis por sua vez, né? Então, um processador pode aceitar um programa, no caso, uma programação em assembler, né? A programação que vocês estão vendo lá com o professor Yuri, né? Programação em assembler, bem baixo nível mesmo, né? E aí a Busicom fez a sua calculadora eletrônica por sua vez, né? Vamos ver a arquitetura dos processadores no caso. O que o processador precisa para ele funcionar? Ele não funciona sozinho, né? Ele precisa de uma placa, né? Ou conhecida placa-mãe. Né? Então aqui está o processadorzinho 4004 aqui, no meio aqui, né? E esses outros aqui são memórias, né? São memórias e alguma delas vai ser a memória ROM, ou duas delas vai ser a memória ROM, depende da capacidade, né? Então, um esquema de processador, ele precisa ainda de alguns requerimentos básicos, né? Que é a memória ROM, para rodar o sistema. Então, vamos imaginar assim, memória ROM, você guarda o sistema, o programa, né? O firmware, o software, que é a inteligência que vai dar as instruções, né? Vai dar as instruções de soma, de as 4 operações básicas que seja, né? Só que para ele computar os números, né, guardar os números registrados, vocês viram lá na calculadora mecânica que ele girava as engrenagens, transferindo para outras engrenagens as posições
que foram colocadas, como se estivesse transferindo a informação, gravando numa memória, só que essa memória é a posição mecânica, né? Então é a posição que é a memória. No caso aí, tem a memória RAM, que vai gravar a informação de forma eletrônica, né? E essa informação foi armazenada pelo teclado aqui. Então precisaria-se de um chip, um chip I/O, né? Não Super I/O, né? Mas o chip I/O igual que tem na placa-mãe do PC, que tem na placa do notebook, que vai justamente dar a entrada dessas informações, que é o input e output, ou entrada e saída de dados, né? Então, se ainda precisaria de toda uma arquitetura para funcionar. Só que muitas vezes, pessoal, não precisa de uma arquitetura inteira dessa aqui para funcionar uma coisa às vezes mais simples, tá? Então, foi então criado aí, se pensou numa criação de um microcontrolador, que nada mais era do que embutir todos esses elementos, memória, chip I/O, oscilador, né, que é o chip de clock, né, o cristal, para fazer o sinal de referência, né, o sinal de sincronização da sincronia digital do sinal binário, né, dentro de um mesmo invólucro, dentro do mesmo chip, né, tornando-se então um pequeno computador ou um mini computador dentro de um chip. É claro que é fácil imaginar que esse pequeno computador, esse microcomputador, o processamento é muito inferior a um microcomputador que conhecemos, né? Mas para pequenas atividades, pequenas funções, o microcontrolador dá conta do recado, né? E ele precisa ser pequeno também, né? Então, se vocês olharem aqui o invólucro, se você quebrar o invólucro somente por baixo do chip, né, do circuito integrado, você vai ver um pequeno circuitinho minúsculo aqui, né, que vai ser justamente o microcontrolador, como vocês podem ver aqui. É claro que existe vantagens e desvantagens e ocasiões que é mais interessante você usar um microprocessador ou um microcontrolador. Então, de alguma forma, você vai imaginar que o microcontrolador, então, seria o processador sozinho, a CPU sozinho, embutido numa placa-mãe maior que tem ali agregado memórias, né? Então você imagina que tudo é em grande quantidade, né? E o CPU se tornando sozinho num único chip, ele vai poder então ter aplicado internamente nele é, maior clock, maior velocidade, talvez mais recursos, né? Se tornando um processamento maior. Já um microcontrolador interno, né, sendo que a CPU está dentro do invólucro, você entende-se que vai ter um menor número de instruções, um maior número de endereçamento, né? Então, é claro que nessa ocasião é utilizado para funções mais simples, né? Mas que também não se exige um microcomputador inteiro. No caso dos microprocessadores, eles têm vantagem e desvantagem. A desvantagem é que eles são mais caros. Eu coloquei valores aí de 400 a 2.000 reais. Eles são maiores, né? E também requerem placa-mãe, memória, tudo é grande. Então, mesmo um computador pequeno, né? Mesmo um mini computador, ele se torna grande, né? Ele é uma caixinha grande, né? Mesmo um notebook ou mesmo um celular, né? Ele se torna relativamente grande, ele tem um tamanho, né? Consomem mais energia, vocês sabem, né? Que um processador de um computador gamer, por exemplo, consome bastante energia. E quanto mais o processador, a potência dele é maior, também a potência em consumo, né? Porque ele precisa de mais energia para gerar aquele processamento todo, aquele número de bits por segundo, né? Ele processa bastante coisa. O foco, no caso do processador, o objetivo é velocidade, né? Quanto mais veloz, melhor. Ele almeja a velocidade porque isso trará maior desempenho a esse computador, porque esse computador vai fazer muitas instruções por vez, vai processar jogo, vai processar aplicações
mais pesadas, né, que exigem mais da máquina. Logo, os microcontroladores, né, eu digo que cada um tem uma aplicação, tá? E é bastante válida. Eles são mais baratos, olha só, de R$ 4,00 a R$ 40,00 um microcontrolador. Ah, mas é verdade, professor? É verdade. Entra no Mercado Livre lá e digita lá microcontrolador que você vai ver os microcontroladores sendo vendidos lá. Bem baratinho. Eles são menores, né, os chips, porque eles têm os periféricos todos internos, né? E consomem pouca energia, porque o número de processamento é muito menor, inferior a um processador de computador normal, tá? O foco, então, seria automações e tarefas simples, corriqueiras, que são repetidas várias vezes. Esses microcontroladores são embarcados em vários equipamentos, tá? Brinquedos, máquina cirúrgica, por exemplo, aqueles BiPAP de respirador, respirador artificial, né, que utilizam aí no caso dessa pandemia, utilizando bastante, com certeza há um microcontrolador lá dentro, fazendo as funções de verificar, monitorar a saída de ar, a entrada de ar, a velocidade, monitorar o que o usuário está apertando na tela, está clicando. Vocês não acham que lá dentro vai ter um microcomputador? Isso tá certo que os caras estão vendendo por uma grana enorme, né? Mas isso aumentaria o tamanho desse equipamento, né? Então o microcontrolador trará um tamanho menor e ele aceita toda uma programação. Isso que é bacana. Você pode inserir um software, programar esse microcontrolador para determinada função. Isso é uma outra coisa interessante. Então, brinquedo. Imagina um carrinho controle remoto sendo desenvolvido com um microcomputador embutido em cima do carrinho. O carrinho nem anda, né, com o peso do computador, né? Aí você usa um microcontrolador, que nada mais vai ser do que ele embutido na própria placa eletrônica do carrinho. Então você vai embutir lá e você vai programar ele para fazer as funções que o controle remoto fizer. O controle de tração do motor, o controle do servomotor que vai fazer a direcionamento da rodinha do carrinho, né? Aquela questão de monitoramento de carga de bateria. Então ele vai ter todo um auxílio para fazer essas funções. Através do quê? O que ele tem para auxiliar? Internamente dele, pessoal, você vai ter um oscilador, né? A gente sabe que um circuito digital não funciona sem o sinal de referência, o clock, então ele já tem internamente nele, né? Bom, tem alguns primeiros controladores que não vinham, tinham que colocar também, tá? Mas os microcontroladores mais modernos já vêm, tá? Eles têm também um converter de analógico para corrente contínua, para fazer algumas leituras. Tem um PWM interno para gerar oscilação de tensão em portas digitais, que só tem dois valores, 0 e 1. Ele pode oscilar em valores de corrente elétrica para algumas funções. Tem um processador já com 35 instruções internas, já bastante para um microcontrolador, dá para fazer bastante coisa. E aí tem o que é mais importante, que é a memória, uma espécie de uma memória RAM, né? Memória de programa, que vai armazenar o seu programa que você fez, uma EEPROM para armazenar, de repente, um interpretador de linguagem C, né, que vai ser importante numa situação dessa. O botão reset, que vai resetar todo o programa para ele reiniciar. A entrada de alimentação, o power supply, aqui está marcando de 2 a 5,5 volts, que é uma alimentação média de um microcontrolador. E que é mais importante, que é as portas de I/O, né, de entrada e saída de dados, o controle de entrada e saída de dados por portas digitais e portas analógicas, né? Então tem que ter as duas, portas digitais e portas analógicas, além de também um controlador de porta serial, uma comunicação serial também aqui em cima, tá bom? Como é que funciona o microcontrolador por dentro? Funciona igual um computador, tá? É a mesma coisa. Então a gente tem memória RAM, memória ROM, processamento, que é o núcleo, temos o clock para o sinal de referência e temos periféricos, que é dada pelo I/O, né? Entrada e saída de dados, teclado, sensores, né?
entre várias coisas aí, uma tela de um display que vai mostrar um númerozinho, né? Vamos supor que seja um equipamento que seja, talvez o Alexandre saiba lá dos relógios de ponta, que tem um displayzinho, né, que vai mostrar quando a hora, vai mostrar quando o funcionário está pondo lá, tem uma placa, tem um controlador para fazer a leitura, então tem a entrada e saída de dados dos periféricos dali, daquele equipamento, né, que vai imprimir um cupomzinho de comprovante para o funcionário que ele marcou o ponto, vai fazer a entrada da leitura do cartão do funcionário, tem um programa interno, né, que vai talvez interagir com o banco de dados da empresa, né, porque vai fazer a leitura do código, vai transferir, vai ler o banco de dados, vai gerar um número, né? Aí vai ler o banco de dados, vai achar o funcionário e vai marcar o horário que esse funcionário entrou. Então, tem toda uma inteligência por trás, né? Que é assim que funciona. Professor, Pode falar, Alexandre. a leitura do arquivo lá é em TXT. Ah, é TXT. Aí dentro do programa ele transformava, fazia a transformação pro o modo ponto, né? Ah, tá, ele já faz isso sozinho, né? É independente. E Mas, isso, é sozinho. mas você sabe se tem um microcontrolador lá dentro, que tem que programar alguma coisa assim? Tem, Tem, né? tem, Você sabe tem. se é PIC, se é Atmega, alguma coisa, você lembra? Aí eu já não sei. Era Mas microchip, alguma coisa. A gente vai ver aqui na frente, talvez você lembre, tá. tá bom? Então, tem o circuito oscilador, é o que vai gerar o clock, pessoal. Você sabe que sem o sinal de referência, de sincronia, nenhum sinal digital é válido, né? Porque não adianta você ficar pulsando 0 e 1, né, numa saída elétrica, se você não tem um sinal de referência para dar. Quando ele bater ele baixa o nível lógico e alto, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, e do outro lado você tem um sinal que você está emitindo. E ele vai fazer a comparação com a sincronia e assim ele sabe aonde é 0, aonde é 1, onde é uma sequência de 0, uma sequência de 1, para gravar as informações. Então, isso é gerado por um componente eletrônico, um cristal, né, um componentezinho eletrônico, que ele, quando ele é energizado, ele começa a pulsar numa frequência. Então tem cristais que pulsam na frequência de 16 MHz, tem outros que são 32 MHz, depende do que você quer fazer, tá? Então, vale saber que quanto mais rápido o equipamento, o microcontrolador funcionar na frequência, melhor ele vai processar do outro lado. Mas isso tudo tem limite, né? Como a gente viu lá nos computadores, né? Então, nem todo chip, nem toda placa eletrônica conversa naquela velocidade. Por exemplo, a gente viu que o que há de mais veloz que existe está no núcleo do processador, está dentro do processador. Quando sai para fora, esse sinal de clock ele vai diminuindo, porque os outros equipamentos, como memória, como o HD, por exemplo, ele lê em velocidade menor. Então, por isso que existe a separação dos barramentos, para que o sinal de clock, de sincronia, seja diferente entre essa comunicação entre eles, tá? Então, a comunicação de entrada e saída nada mais faz que isso, tá? Ele vai, na entrada, ele vai gerando um monte de 0 e 1s, é processado de acordo com o programa, não mais de acordo com uma porta, né? Que a gente viu a porta AND, a porta NOT e a porta OR, a gente viu quando entra 0, quando entra 1, ela vai ter um comportamento, né? Logo, quando você tem um programa, esse comportamento vai ser obedecido de acordo com as instruções do programa. Se o programa, se a instrução for fazer uma comparação, vai ser uma coisa. Se a instrução for somar, vai ser outra. Se a instrução for dividir, maior, menor, dependendo dessa instrução, ele vai dar uma saída verdadeira ou falsa desse lado aqui e vai fazer a saída, vai processar a saída, os bits e bytes na saída aqui. Então, nada mais faz que isso, tá? Então, de um lado vai estar entrando um monte de zeros e um, do outro lado vai estar saindo um monte de zeros e uns, os códigos assim processados, né? Microcontroladores, pessoal, de 8, 16, 32 ou 64 bits. O que é isso, né? O que é
o barramento 8, 16 ou 32 bit, né? Primeiro, pessoal, a gente tem que entender o que é o tal do barramento, né? O barramento, eu falei para vocês, pessoal, que nada mais são do que tudo que permite a troca a comunicação entre dois dispositivos, entre dois periféricos, entre dois componentes, vamos dizer assim. Então, tudo que permite, por exemplo, trilhas na placa-mãe, cabeamento, Wi-Fi é um tipo de barramento, o infravermelho é outro tipo de barramento, é, sinais de rádio, entre outros, tá? É tudo aquilo que consegue fazer a comunicação, enviar tipo de código entre dois equipamentos. Eu vou longe, né? Eu vou falar quando o pessoal fala assim, os índios, né, americanos usavam sinal de fumaça, né? Então seria assim, a fumaça, o oxigênio seria o barramento dos índios lá. Então é o que permite essa comunicação, né? O código Morse, né? Então tem os barramentos, os sinais, né? Então que permite o tráfego, né? No caso, o barramento, quando se fala um barramento de 8 bits, ele permite a passagem de 8 bits por vez, né? Então, mas esse por vez seria o quê? O que ele obedece? É por ciclo de clock. Então, a cada variação daquele oscilador de clock, aí depende da frequência, né, que esse oscilador tiver, se tiver 32 MHz, 32 milhões de vezes por segundo, esse barramento vai transmitir 8 bits a cada essa variação, né? Então ele dispara 8 bits, né? Na comunicação tanto dos computadores quanto os microcontroladores é bem parecida, não tem como ser diferente, a arquitetura é a mesma. Então você tem a CPU no controle, né? Fazendo o quê? Através das linhas de controle, pedindo as devidas interrupções para comunicar. Você tem as linhas de endereço, procurando nos dispositivos os mais diversos endereços diferentes aqui, né? Então tem o endereçamento lá, linha coluna, né? Para encontrar uma determinada informação na memória e colocar, de repente, fazer a saída numa determinada porta, que seja, em algum lugar, né? E aí a gente tem a transmissão de dados, que justamente essa transmissão de dados que vai recorrer a 8 bits, 16 ou 32. Então, se for 8 bits, ele carrega num banco de memória uma quantidade de 8 bits por vez, formando um byte, no caso, né? Ou uma palavra, né? Uma palavra de 8 bits, né? Ou uma palavra de 16 ou uma palavra de 32 bits, tá? Então, seria quanto ele ocupa da memória, o banco total da memória, né? Então, vale dizer que não vale, então, só a velocidade em megahertz, mas também a quanto que ele transmite por ciclo, né? Então, se ele transmite 8 bits, eu falo que é um barramento de 8 bits. Se ele transmite 16, é 16. Um processador, por exemplo, os processadores atuais, eles, por ciclo de clock, eles transmitem 64 bits internamente neles. Na parte interna neles, eles transmitem esse tipo de quantidade de memória, né? Então, ele vai carregando a memória, então é assim que funciona internamente. O funcionamento completo, então, seria o quê? De um lado, a memória RAM, que é onde vai carregar as variáveis, e a memória ROM, onde vai carregar o programa. O programa nada mais são do que as instruções que vocês colocaram lá. Vocês estão vendo lá com o professor Yuri as instruções em Assembler, e justamente, Assembler é justamente aquilo. Ele vai carregar, ele vai adicionar, ele vai comparar, ele vai carregar, o load, o ADD, né? Então ele vai. Só que ali vocês verem que vocês não colocam variáveis, você coloca o quê? Endereçamento de memória mesmo. Então é o local aonde que vai ser colocado a determinada informação. Porque se vocês pararem para pensar, uma linguagem C, que é mais alto nível, uma linguagem Java, que seja, a lógica é a mesma. Só que, o que ele está fazendo então? Ao invés de você ter que digitar o endereço de memória, ele cria um nome para esse endereço de memória e chama de variável.
né? Então, toda vez que você declara uma variável, significa dizer que ele já separa na memória um endereço para aquela variável. Então, a variável nada mais é do que um endereço de memória. Nada mais que isso. Você pode chamar de letra A, você pode chamar de um nome qualquer. Você fala lá que aquela variável chama número, né? E assim por diante, né? O nome de uma pessoa. Então, isso mais é para você abstrair o programador para ficar mais fácil para o programador trabalhar em cima construir os programas. Mas a lógica é a mesma, tá? Então, aqui na memória ROM, por exemplo, temos a instrução guardar 10 no local 1, então guardar o número 10 no local 1, né? O local 1 é a variável, é o endereço de memória. A instrução seria guarde, né? A instrução guarde o número 20 no local 2, então ele guarda aqui em binário no local 2 a instrução 20. Aí o que ele faz? Você dá uma nova instrução, que é a instrução some. Some, local 1 mais 2 e guarde em 3. Então ele vai fazer a soma e vai guardar no local 3, tá? Depois leia a entrada e guarde no local 4. Então ele vai chegar aqui no local 4, onde está 000, e vai guardar. Depois, olha só, ele vai fazer uma condicional, que na linguagem C você coloca if, else, né, aquela coisa toda, if, else, se não, né, faça tal coisa. Então ele coloca um C, local 4, aí ele coloca uma condição, 4 igual a 0, coloque 1 na saída. É como se ele colocasse lá nas portas lógicas. Se a entrada lá for 0, coloque a saída como 1. Se for falso, fica verdadeiro. Se for verdadeiro, fica falso. É como se fosse a porta lógica NOT, né? Que ela inverte a situação. Então, veja, a gente está colocando, para vocês visualizarem aqui como funciona um computador, como que funciona um microcontrolador. Então, o cérebro nada mais é do que o núcleo que está fazendo justamente as portas lógicas programáveis, né, que estão sendo orientadas, programáveis, que estão sendo agora controladas, o chaveamento delas, se eu vou usar uma AND, se eu vou usar uma NOT, se eu vou usar uma OR, ou a combinação delas, através de instruções, né? Então a instrução vai para a memória ROM, que é o programa em si que você criou, só que ele tem que ter locais para ser depositados, que é a memória RAM. E aí tem que ter o clock aqui embaixo para fazer o sinal de referência, senão não sei, vai virar uma bagunça danada, então tem que saber o que ele está fazendo. Nada mais é que isso, tá, pessoal? Nada mais é que isso. O resto, você fala da linguagem, é você se adaptar à linguagem em questão, né? Que você estiver utilizando. E eu falo para vocês, pessoal, programação é prática, e é claro que a solução de problemas, quando alguma coisa enrosca, quando não dá certo, é você trabalhar a lógica, tá? E lógica é matemática, cada um tem um jeito de pensar, um jeito de fazer, então é analisar aquilo e ver se matematicamente aquilo está ok, está sendo verdade, né? Está fazendo razão. Principais fabricantes, né? A Microchip é um primeiro fabricante que apareceu dos microcontroladores. Talvez o Alexandre vai lembrar de algumas marcas que estavam gravadas em cima do chip. Tem a Atmel, que é um segundo fabricante aí, existem até hoje. A Freescale, que fazia também processadores, e a Texas Instruments. Tudo essas empresas são lá do Vale do Silício, são empresas americanas, né, onde nascem os chips, né, os microcontroladores. Um primeiro microcontrolador que foi criado e um dos mais famosos e utilizados até hoje é um controlador conhecido como PIC. Né? O PIC é um circuito integrado produzido pela Microchip Technology, em que pertence à categoria dos microcontroladores, ou seja, componente integrado também, que tem um único dispositivo que contém todos os circuitos necessários para realizar um completo sistema digital programável, né? Logo no início, a programação desses microchips eram em assembly, tá? Esse microchip ele podia ser nesse formato, soquetado, até facilitava bastante, encaixado como se fosse uma BIOS de placa-mãe,
né? Tem esses pininhos e você encaixava na placa. Ou você pode pegar esses pininhos e soldar na placa cada pininho desse aqui, tá? Vale lembrar que ele parece muito com aqueles circuitos integrados que a gente viu lá passada, que fazem as portas lógicas. Porém, pessoal, nas portas lógicas daqueles chips, os pinos são determinados. Aqui, neste caso aqui, os chips são indeterminados. Só vai ter o que você tem que respeitar? A alimentação do chip, a entrada e saída, e as entradas digitais, as entradas analógicas, depende, as entradas e saídas de informação. O resto que vai mandar mesmo é a programação interna do chip, é o que você criou do seu programa, como é que vai funcionar, né? Então isso é programável. Ele pode ser soldado também na forma SMD, através desses terminaizinhos, né? Você pode encontrar ele dessa forma. Todos são iguais, tá? O que vai mudar é o formato como é que ele é soldado. Lógico, ele ficando quadradinho, parece que ele fica até menor, né? Ele fica menorzinho. Ou os mais modernos aí, você pode encontrar ele na solda BGA, que é aquele formato que tem um monte de esferinhas lá embaixo, ó, soldado no chip, tá vendo? Um outro microcontrolador bastante famoso, feito é o Atmega, né? Feito pela Atmel, né? Até está escrito errado aqui. O Atmega é um microcontrolador de arquitetura CISC de um único chip, com uma arquitetura Harvard modificada para 8 bits. Talvez Harvard seria uma arquitetura de 4 bits, né? Ele foi modificado para 8 para concorrer com os chips atuais. Hein? Desenvolvido em 1996 pela empresa, aí está escrito errado, que é a Atmel, né? E posteriormente comprada pela empresa Microchip Technology, essa que a gente viu que faz o PIC, né? Ela comprou, então a Atmega e Microchip se tornou a mesma coisa, tá? Em 2016, tá vendo? Não faz muito tempo. Foi um dos primeiros da família de microcontroladores a utilizar a memória flash. Os outros utilizavam o quê? Utilizavam a memória ROM. A diferença é a velocidade de gravação dessa memória flash, tá? É um pouquinho mais rápida que a memória ROM, né? E ela dá um dinamismo melhor na hora de você carregar o programa, né? Algo muito importante para a execução, né? A utilização dos microcontroladores, né? E como é que se fazia, pessoal? Ou se faz, né? Se faz ainda, né? Como é que se faz para você trabalhar, né, com um microcontrolador? Como é que eu programo? Como é que eu gravo? Tá, só para vocês terem uma ideia, pessoal, atualmente, por causa da concorrência, que nem aqui em cima eu esqueci de falar, olha só. Olha só, o Atmega, a linguagem já era C, tá vendo? Ó? É bem mais fácil, né, de programar em C do que em Assembly, né? Então, a- as instruções são dá muito menos trabalho, né, de você fazer, né? Tem muito mais rotina, tal, dá para você, do que o Assembler que você tem que ativar memória por memória, lembrar de todos os numerozinhos, todos os códigos, né? Usar uma tabela para isso, né? Então, com a concorrência, a, a Microchip criou o MPEG Lab, né? O MP Lab, que é um software, é uma IDE, né? Uma plataforma, aí, um estúdio, que você consegue utilizá-lo para a criação dos seus programas. E já era em C, né? Que facilitou bastante, né? Então, eu já havia lá um compilador que já compilava em C para um compilador em C, né? Para criar compilar o programa para o PIC, né? Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que ter lá o MPEG Lab, criar o teu programa em C, que você vai fazer as determinadas funções do teu microcontrolador, e depois você tem que ter uma gravadora de EPROM para o microcontrolador PIC ou Atmega para fazer a gravação da EPROM. Se vocês estão lembrados lá, eu mostrei para vocês um gravador de EPROM, só que de BIOS, né? É bem parecido com esse aqui, praticamente a mesma coisa, tá? Só que a diferença é que aqui você programa mesmo, né? Lá o meu gravador eu tenho que ter o programa pronto, né? Então tem o programa já compilado em binário, né? Já está compiladinho. E aqui também você tem que compilar, claro, você faz
a programação em C e depois você compila para a linguagem de máquina. E aí o microchip você vai gravar a linguagem de máquina para o microcontrolador, tá? E é feito através de uma plataforma dessa aí. Também o microcontrolador PIC, ele é muito bom para você fazer desenvolvimento de protótipos antes de você realmente entrar numa produção, né? Ou estudantes, né? O pessoal estudante de engenharia, estudante de elétrica, tal, poderia estar utilizando. E o programa mais utilizado profissionalmente é o Proteus. Né? Então, o Proteus você consegue fazer toda a simulação eletrônica e você tem lá praticamente todos os chips, os microcontroladores PIC para fazer a utilização e a simulação, né? Do seu determinado projeto, né, que você tenha que fazer, né? Então você fazia essa simulação aqui no próprio Proteus, para depois então você fazer a gravação, usar lá o Premilab, eu não sei se, acho que o Proteus ele faz isso. Ah tá, você usa o PMLab para desenvolver o programa, né, o programa que você vai desenvolver, e você baixa aqui no Proteus, e no Proteus você sobe o programa para o chip para fazer o teste, né? Ele vai fazer a leitura do programa para saber se o chip está funcionando direitinho, né? E depois, assim, você grava o chip de verdade e você usa uma protoboard e você faz a simulação do teu projeto, ver se está funcionando direitinho, tal. Por exemplo, aqui ele está fazendo é tipo um termômetro, uma leitura de temperatura, né? Então ele está, quem desenvolveu todo o programa, desenvolveu até que ele mostre o número, né, nesse display aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui em Arduino, tá? Fazer a leitura de temperatura e mostrar no display a temperatura correta que tá sendo lida, né? Só que, que começou a acontecer, ó? Eles começaram a perceber que, principalmente o pessoal estudante, ou que tinha pouco conhecimento de eletrônica ou de programação, começou a virar uma bagunça a questão dos protótipos. Falou, nossa, não pode ser que seja tão difícil assim. E aí o pessoal começou a perceber que poderia criar um produto, uma plataforma que já tivesse um microcontrolador, que já tivesse um cristal, um oscilador. Porque, por exemplo, o PIC tinha que ter um oscilador externo, né? Então, que já tivesse uma fonte de alimentação controlada e que já tivesse as saídas de portas para fazer as mais diversas ligações. Que você não precisasse ficar ligando esse emaranhado de fio aqui, né? Porta em porta para ver o que está acontecendo aqui, né? Para fazer o seu protótipo, né? Testar suas ligações. Aí então, pessoal, nasce o nosso querido Arduino. O Arduino nasce, pessoal, dessa problematização. Em vez de eu ter um emaranhado de fio, por que não eu já colocar um microcontrolador, colocar as portas de entrada e saída, né, as entradas analógicas, as entradas digitais bonitinho, colocar uma interface USB, né, para que ficasse mais fácil, eu não precisava estar gravando o chip toda hora, põe e tira chip, né, da gravadora de EPROM, então tornaria o processo muito mais fácil, né? Então se criou o Arduino. O Arduino não é, para quem falar que o Arduino é um microcontrolador, ele não é, ele é uma plataforma de prototipagem eletrônica que trabalha, claro, com um microcontrolador programável, né? Ele é open source e hardware livre. Então, vocês tiveram aula lá de open source, lembra do que é um open source? É o código aberto, né? Então, ele trabalha com código aberto. Então, toda a linguagem de programação criada por Arduino é livre. Pode ser utilizada, pode ser baixada, né? Não tem restrição, não tem que ter licença para utilizar os programas do Arduino, são totalmente livres. E o hardware também totalmente livre. Quer dizer, a placa ela pode ser copiada, não há uma patente da placa, tá? Tanto é que isso fez com que os chineses copiassem a placa do Arduino. A única coisa que não pode ser copiada é a marca Arduino. Isso não pode ser copiado, então ela tem a marca Arduino. Por quem foi criado o Arduino, pessoal? O Arduino ele foi criado na Itália, pessoal, numa universidade, foi criado por um professor
que percebeu que os alunos, era um professor de design chamado Massimo Banzi, e foi criado em 2005, né, ele criou o Arduino. Não só ele, entre outros, né, ajudaram na sua criação, no seu desenvolvimento. Ele percebeu o seguinte, que estava, apesar de, na época, já ter começado a criação de algumas plataformas já de desenvolvimento com outros controladores, ele percebeu que mesmo assim ainda estava difícil de usar, e principalmente porque esses controladores eram controladores norte-americanos e trabalhavam só com linguagem BASIC. E na faculdade que ele dava aula, os alunos trabalhavam com macOS, trabalhavam com Macintosh, né? E não aceitava essa linguagem. Então, por toda essa dificuldade, ele pensou em desenvolver algo próprio e que fosse livre, né? Que outros pudessem utilizar, os alunos pudessem ajudar, colaborar, fazer várias criações. Por isso que o projeto Arduino cresceu bastante. Então, ele tinha como objetivo criar ferramentas acessíveis e com baixo custo. Por quê? Porque o protótipo anterior ele custava $100, né? Que era muito caro para os alunos que fossem desenvolver na época. E o Arduino saía bem mais barato, né? Um custo bem mais baixo, né? Que fossem fácil de usar por artistas e amadores, como é o caso do curso lá de design e tal. Então, os caras queriam automatizar alguma coisa, pô, só que não tinham conhecimento nem eletrônico a fundo, né, e nem em programação. Então, o Arduino ele traz essas duas coisas. Você pode perceber que ele ajunta os dois, ele ajunta a programação e a eletrônica, ele facilita bastante, tá? A introdução, por isso que muita criança gosta de usar, tem os kits para montar com robô, então é muito legal, introduz a criança nesse meio que às vezes é meio chato, né? Você começar na eletrônica teórica, é muito chato, no Arduino você brinca, né? Uma outra curiosidade é que assim, o nome Arduino, muitos podem perguntar por que Arduino, né? O Arduino é um nome comum na Itália. Tem muita gente que chama Arduino na Itália. E numa das que eles foram comemorar, né, a criação de uma das plaquinhas que deu certo, eles foram num bar que chamava Rei Arduino, né, um barzinho que eles foram lá. E aí batizaram, isso diz a lenda, né, batizaram o bichinho de Arduino. Então é um projeto italiano, por isso que tem todo esse nome, né? Mas ele é muito legal por ser um software livre, né? Então ajudou bastante, por isso que ele cresceu bastante também. O Arduino, então, pessoal, ele tem essa configuração interna aí, né? Esse é um Arduino Uno, né? Ele tem aqui um microcontrolador, como vocês podem ver. Então, basicamente é isso. Possui um microcontrolador, possui uma interface serial USB, possui portas digitais de entrada e saída e possui portas analógicas de entrada e saída. A gente vai ver mais à frente. Então é memorizar isso. Microcontrolador, interface serial USB, no caso aqui é uma USB, né? Para carregar as informações do computador para o Arduino e do Arduino para o computador, né? Tem umas alimentações que podem ser feitas de forma paralela, né? E ele tem as entradas e saídas, e assim, isso vai fazer o sentido para os seus projetos, né, o projeto de vocês, que tem as entradas e saídas digitais e analógicas, dependendo do que você vai fazer no seu projeto. Tipos de memória que o Arduino tem, a gente já falou, né? O flash, usado para armazenar o programa do Arduino, a memória RAM para armazenar e manipular as variáveis, né? E a EEPROM, que é o espaço que vai ter lá o interpretador de linguagem C, informações persistentes, informações fixas, né, essas que vêm de fábrica, como que ele funciona. O Arduino tem vários tipos de Arduino de plaquinha, não tem um só, tá? Dependendo do projeto, tem vários tipos que podem servir para vocês. O Arduino Uno vem com ATmega 328 e tem umas características aí, clock de 16 MHz de velocidade, ele 14 portas digitais e 6 portas analógicas,
e ele tem uma interface USB. Então tem esse tamanho. Talvez o Arduino Uno é o mais utilizado até hoje, tá? Nos projetos de estudantis, tá? Então o mais utilizado é o Arduino Uno. O Nano, você vê que ele já não é tão mais simpático, porque ele não tem uma conexão para a plaquinha. Aí você fala, mas o que você tem que fazer aqui? Você vai ter que realmente agora soldar ou usar ele numa protoboard. Você vai soldar ele numa placa. Então ele é mais avançado, né? Então enquanto o primeiro aqui é mais didático, né? Você vai ligar os fiozinhos, não precisa usar ferro de solda, não precisa usar nada disso. Já o segundo, você já vai ter que usar ferro de solda para soldar os fiozinhos aqui. Mas não deixa de ser diferente. Aqui temos portas analógicas, portas digitais. O processo é o mesmo, botãozinho de reset. Temos o microcontrolador aqui no centro, tá? Essa outra ICSP aqui é a saída, uma porta para ligar um outro Arduino. Então vai ligando um Arduino no outro para fazer mais funções aí. Esse Arduino parece uma bolachinha, né? Parece um botão. Não podia ser diferente, parece uma pétala de rosa, né? Ele é o Arduino Lilypad, né? Um Arduino, vamos dizer, feminino, né? Não, tô brincando. É um Arduino para vestuário, olha só. Então, aqui nessas pétalas você vai ligando, você vai soldar os fios que você vai utilizar. E aqui no centro, aqui tem em cima do chip, tem um BG aqui, tem um conector para você fazer a conexão USB, né? Só para fazer o carregamento do programa. E você tem que ficar atento aqui nas pétalas, que umas são entradas digitais, entradas ou saídas, né? Depende do seu programa, e outras são analógicas, né? Tem duas aqui que tem um mais e um menos aqui, que é alimentação elétrica aqui, que tem que ser, no caso, até 5 volts. Aí você pode alimentar aqui com uma bateria, com uma pilha, né? Para fazer funcionar logo. Isso aqui vai numa roupa, né? Então, não sei por que eu usaria numa roupa. Assim, bom, posso imaginar que seria talvez ligação de iluminação, sensor de temperatura. Como a gente está na era do IoT, né? A internet das coisas. Talvez as roupas vão se conectar à internet, então você pode ligar algum módulo de Wi-Fi aqui, então essa roupa vai se conectar com a internet e tal. Então, os projetos são inúmeros, né? Você pode fazer muita coisa aqui. No caso vestuário é porque ele é pequenininho, tá? Ele parece um botãozinho mesmo, então ele vai ser agregado aí. Perfeito? Então ele também tem a quantidade de memória dele, normalzinho aí. Este aqui é o Arduino Mega, o nome Mega já diz aqui veio, né? Ele é o tamanho dele, ele é o maior Arduino que tem. Eu tenho um desse aqui, então quando a gente for fazer as aulas tal, a gente vai fazer as aulas no Tinkerpad, no Tinkercad, né? Você fala Tinkerpad, mas Tinkercad é nossos exercícios, né? Os nossos atividades, né? Exercitar aí a programação, tal, os projetos, né? Então, mas eu posso enquanto testar algumas coisas ao vivo aqui, testando numa placa de verdade, né? A gente rodando o carregamento dele para vocês verem que o Tinkercad realmente o que funciona lá funciona igual aqui, não tem diferença, tá? A grande diferença é que ele tem 54 portas digitais, olha só, é porta pra caramba, meu, digital, e 16 portas analógicas, então bastante coisa, tá? Ele tem bastante quantidade de memória flash, ó, para gravar programa, e bastante RAM, bastante superior a placa Uno, né, o Arduino Uno, né? Pra vocês terem uma ideia, essa placa, sendo Arduino original, ela vai custar uns R$ 250. Se você comprar a mesma chinesa, vai custar R$ 50. Então vende no Mercado Livre, tá? Não tem diferença não. Funciona do mesmo jeito. Aqui seriam as ligações, pessoal. Então, mais a fundo, quando for ver na prática, a gente vai ver mais um pouquinho disso aí, tá? A gente tem um pino aqui de referência analógica aqui. Tem um pino GND, que é ligado terra aqui em cima. Temos os pinos digitais de 2 a 13 aqui, né? Porque ele de 2 a 13, é isso mesmo. Porque o pino 1 aqui não pode ser utilizado
que ele é o sinal serial, o TX e o RX. São os sinais seriais de entrada e saída de dados aqui. Então aqui normalmente é para trocar informações com algum equipamento, alguma coisa, você vai ligar aqui nas seriais, tá? E as portas digitais são ligadas aqui. Tem alguma delas, aqui, deixa eu ver se eu consigo. Opa. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Acho que aumentei muito, né? Precisava 800%? Aí não, 200%. Pronto, aqui tá bom. Aqui vai quebrar vai ficar fora de resolução, né? Então vamos diminuir um pouquinho para vocês entenderem. Aqui, ó, tem os numerozinhos das portas digitais aqui. Tem o 13, o 12. Reparam que o 11 tem uma minhoquinha na frente. Esse é um sinal de analógico. Não é que seria a porta analógica, é uma porta com PWM. Essa porta aqui. Então ela pode ser acionada com uma pequena variação da corrente aqui. Então posso ter variação através de PWM, aquilo que eu falei, através de portas digitais. Porque a porta digital você sabe, ou é sinal lógico alto ou baixo, ou é 0 ou é 1, ou é 0 volts ou é 5 volts, não tem meio termo. Logo, com PWM ele vai conseguir fazer essa variação. Por exemplo, pode fazer com que um LED ele tenha ele acenda mais fraco, mais forte, ele tem uma certa sinuância. Então, toda vez que tiver essa cobrinha na frente, quer dizer que esta porta ela pode também acionar o PWM para fazer a variação de tensão aqui, né? Deste lado aqui a gente tem o pino reset, tem as saídas dos pinos de 3.3 volts e 5 volts, se você quiser alimentar algum equipamento, alguma coisa que tenha que ser alimentado com energia constantemente, então você vai alimentar aqui. A gente tem os dois terras aqui são iguais, tá? Os grounds, né? Os pinos, GND, que você vai ligar aqui também, vai ligar nesses equipamentos o terra, né? Porque sem o terra você não tem circulação de corrente elétrica. E tem uma entrada de energia aqui para você alimentar aqui de 5 volts até 12 volts você pode alimentar, porque essa placa tem regulador de tensão. E apesar de a mesma entrada do VIN aqui, que está aqui, voltagem IN aqui, o VIN, né? Você pode entrar aqui no External Power Supply, aqui, que é uma alimentação. Pode entrar até 12 volts aqui. Porém, se você liga a placa na USB, você não precisa de alimentação externa. A própria USB já alimenta com 5 volts. O caso de você alimentar é quando você desliga a USB. Então você pode alimentar aqui no pino VIN com uma bateria, por exemplo. Né? Por isso que existe esse pino VIN aqui. Você pode alimentar com uma bateria, uma bateria de 9 volts, você pode alimentar o VIN aqui, tá? E aqui seriam as portas analógicas, leituras analógicas de 0 a 5. As portas são 6 portas, tá? Aqui você tem o controlador Atmega 328. Você tem o botão reset aqui e o botão reset aqui também no pino aqui, tá? Esse botão reset serve para reiniciar o programa, né? Porque assim que você liga o Arduino, se ele já tem um programa aqui dentro, feito em linguagem C, ele fica rodando constantemente o programa, né? Até você desligar o Arduino. Pode ser que esse programa trave. E aí você, no caso de dúvida, se alguma coisa, o teu protótipo para de funcionar, você pode apertar o reset para ver se é isso, se houve um travamento do programa. Se você não tiver o reset, você vai ter que desligar e ligar da tomada de novo. Para não precisar fazer isso, é só apertar o reset. Bom, pessoal, então as portas digitais, olha só, aqui está explicando a mesma coisa que eu falei. As portas digitais só assumem dois valores, 0 e 1, tanto para ler quanto para gravar, né? Para ler é quando você está no teu programa, você faz a leitura de um programa, de um sinal, por exemplo. Você vai fazer a leitura
sei lá, de um botão, se o botão está pressionado, de um sensor, se ele está ligado ou desligado, você vai fazer a leitura dessa porta, tá bom? E aí, você também pode fazer também a saída, né? Você pode fazer a gravação, na verdade, que ele fala. Ele fala saída, ele fala gravação aqui. Então, você pode gerar um sinal 0 ou 1 aqui também, acendendo ou apagando um LED ou emitindo algum sinal para algum programa que você está controlando, tá? Então, no caso aqui do exemplo, se a porta digital tiver o sinal 0, o LED ficará apagado, como está aqui na figura. Ou se você dá um nível lógico alto, o LED estará aceso. É para isso que vai funcionar as portas digitais. E como que funcionaria então, para que você utilizaria uma porta analógica? Tem muitos sensores, pessoal, que trabalham não com valores 0 ou 1. O sensor ele vai ter uma variação de valor, como é o caso de um sensor chamado LDR, é um sensor de luminosidade, né? Então esse sensor vai funcionar de que forma, né? Quando é iluminado esse sensor, ele tem uma resistência aqui, como vocês podem ver. A resistência, quanto mais luz, a resistência diminui, fazendo passar menos corrente elétrica pelo sensor, né? E quando você diminui a luminosidade, quanto mais escuro, tem menos resistência, mais corrente elétrica passa pelo circuito. Então, se você ligar esse sensor de um lado, alimentar ele com uma tensão elétrica, e do outro lado você ligar numa das portas de leitura, o que vai acontecer? O sensor ele vai ter uma variação de acordo com a luminosidade, o valor elétrico proporcionado na porta. É claro que esses valores muitas vezes são baixos, né? Ou no máximo aí até 5 volts, para não estar queimando o microcontrolador. Então, você colocou luz, como está escrito aqui, mais luz, menor é o número, quer dizer, aumenta a resistência, menor a corrente elétrica até aproximar de zero. E quanto menos luz, né, menos luz, maior é o número, porque menos luz diminui a resistência, aumenta a resistência elétrica. Opa, estou confundindo. Diminui a resistência elétrica passando mais corrente elétrica, fazendo com que a leitura seja maior aqui. Num programa, você pode utilizar isso, por exemplo, como um sensor para saber se você deve ou não acender a luz. Por exemplo, poste de rua. Sabe, como que funcionaria um sensor de poste de rua? Quer dizer, se está de noite, né, tem menos luz, né, vai ter um maior número lido lá. Então, no teu programa, você coloca lá, se maior que valor tal, acenda a luz. Se menor que o valor tal, apague a luz. Então você vai colocar. Aí como que eu sei disso? Você vai fazer um teste, claro. Você vai pegar o seu sensor e vai emitir a luz na quantidade que você quer que tenha para apagar a luz do outro lado. Ou de repente você vai fazer vai criar um programa com display para mostrar qual é a quantidade de luminosidade do ambiente, né? Fazer um testador de lâmpada, por exemplo, para saber quanto que aquela lâmpada ilumina, né? Em lumens, né? Que é uma unidade de iluminação. Você pode fazer um sensor para ativar um alarme, por exemplo, vai tocar um alarme se a luz acender, por exemplo. Você pode fazer inúmeros programas aí utilizando essas informações. É importante saber que esse exemplo é dado para você saber a importância da leitura das portas analógicas. Tanto a emissão quanto a leitura. Também tem entrada e saída aqui nas portas analógicas. O PWM, para que seria utilizado o PWM, pessoal? É utilizado para que quando você tem a saída de uma porta digital, você possa, de repente, controlar a intensidade ou o brilho de um LED, né, nessa porta. Então, através do PWM, ele vai deixar o LED mais claro ou mais escuro. Somente através do PWM, que o PWM vai usar pulsos digitais para fazer um controle da corrente elétrica, né, usando pulsos digitais. É o mesmo caso do PWM utilizado para o chaveador de fonte que vocês tiveram na aula de fonte lá. Ele desliga e liga aquela fonte através de uma modulação
de pulso, da largura de pulso, né? Como que seria, então, a utilização do Arduino para a gente concluir a aula de hoje? Aí? O Arduino, pessoal, você precisa ter um Java instalado. O Arduino foi feito todo em Java, né? Então, o programa que você usa para a IDE, né? Que você usa para escrever sua programação em Java, em Arduino, ele funciona em Java, tá? Então, tem que ter o Java instalado. Então, você vai baixar o programa lá do site do Arduino oficial e tem que ter o Java para fazer a instalação. O programa, se vocês ainda não viram, tem essa cara, né? Então ela tem... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então vou abrir aqui a ideia do Arduino, né? Então tá aí. Aqui você escreve o programa, né? Então você vai toda em linguagem C aí, né? E aqui é muito fácil. Você pode clicar aqui para verificar o código. Olha lá, ele deu OK aqui, compilação terminada, né? O código está funcionando, né? Ele está bonitinho, ele está fechado aqui, né? Aquela coisa toda, né? Tá com os pontos e vírgula no lugar certo, aquela coisa. Você pode, aí para carregar o programa no Arduino, você vai clicar aqui na setinha do lado. É claro que o Arduino tem que estar ligado na porta USB. E aqui em ferramentas, você vai verificar aqui se o Arduino foi detectado. Aqui você vai colocar aqui em porta e ver em que porta que o Arduino está detectado lá, que nem aqui está marcando porta com 1, né? Está setado porta com 1. Aqui eu setei para o Arduino Mega, né? 2560 aqui, que é o Arduino que eu tenho. E aqui eu vou, se tiver tudo certo, se estiver ligado na USB, eu vou clicar na setinha para o lado e vou pôr carregar. E aí ele vai carregar o sketch, né? Isso aqui é chamado de sketch, a programação, né? E aqui ele está carregando, ele vai dar uma tela laranja aqui de erro, porque é lógico que eu não estou com a minha... Ver se ele vai dar, né? Tá demorando aqui. Ele tá bastante confiante que meu Arduino está ligado a alguma porta aí. Tá demorando. Mas normalmente ele vai dar um erro aqui, porque é lógico, o Arduino não está ligado aqui. Se tiver ligado e der tudo certo, ele transmitir os dados, tudo ele vai dar OK aqui, vai dar verdinho que está transmitido todo corretamente. Feito isso, você vai fazer os testes no seu protótipo aí no teu projeto. Então esse é Então, o que eu falei está aqui nessa tela aqui, né? Ó, ferramenta do Arduino. O Arduino pode ser para Windows, Linux ou macOS, tá? Aqui estão as portas que ele é ligado, tá? A porta COM, né? No caso do Windows, as portas dev, TT, Y, no caso de Linux e no caso de Mac, né? Basicamente a função do Arduino na área inicial, na parte de setup, você faz o quê? Você faz na parte inicial, né? Você tem que declarar como todo programa em C, né? Basicamente todas as linguagens de programação, declaração de variáveis, bibliotecas e assim por diante. Na parte setup, você coloca coisas que serão lidas somente uma vez. Então, é executada apenas uma vez a parte setup. Então, se você quer que uma coisa seja executada constantemente, você não coloca lá no setup, tá? Setup, então, seria a definição de porta, alguma coisa que você vai colocar lá. O local que você mais vai utilizar é a função loop, né? Que justamente o código principal do Arduino é executado repetidas infinitas vezes até que você desliga o dispositivo. Então, você coloca lá o código, ele vai
do início do teu código, né? Aqui na parte looping. Ele vai aqui no digital write, que faz a escrita, né? Ele vai ligar o LED, no caso aqui, ó. Digital write vai ligar o LED na porta, né? Eu já defini que LED pin aqui em cima, ó, tá vendo? Na definição, antes da porta setup, eu defini uma variável. Eu disse que a da variável é do tipo inteiro aqui, int, né? LED underline pin aqui igual a 13, dois pontos, né? Toda vez na linguagem C que você quer finalizar que ele leia aqui execute aqui a linha, você tem que colocar dois pontos, tá? Que simboliza que ele vai executar daqui para cá a linha. Então, na parte void aqui setup, você vai colocar o quê? Coisas que só serão executadas uma vez só. Então aqui você está habilitando o pin mode, o pin mode no caso, o número 13, né? Você vai definir que é o pino 13. Você vai habilitar esse pino para saída, o output, que habilita o pino 13 para a saída digital, né? Então, tudo que você quer comentar aqui na linguagem C, não sei se vocês já viram nesse curso, linguagem C, algum curso, você vai colocar barra, barra, ele vai ignorar o que você escrever aqui, tá? Isso é legal para você estar comentando a sua programação, não só para uma pessoa, uma próxima pessoa que for pegar o código, mas você mesmo. Chega uma hora que vira uma bagunça, pessoal, acreditem nisso. Você vai escrevendo tanta coisa que chega uma hora que você não sabe o que é o que. Aí quando você quer, você fala, por que eu escrevi isso? Eu não estou entendendo. Aí dá uma lida, você mesmo vai se orientar. Aqui na parte void loop, você escreve tudo que vai ser repetido. Então o que está acontecendo aqui? O digital write faz o que? Ele pega a variável LED pin, que é o pino 13, né? E ele põe em nível lógico alto, que é o high aqui, né? Nível lógico alto. Quando é nível lógico alto na porta 13, ele joga a alimentação a 5 volts. Se você ligou um LED na porta 13, aí ele vai acender o LED, porque a alimentação vai subir para 5 volts na porta, tá? Ele está dando um delay aqui de 1000, porque na verdade, o Arduino, a execução como se diz, o processamento é muito rápido. Então você coloca que a divisão dele é em milissegundo. Então quando você coloca 1000, você tá querendo dizer que é um segundo, porque a divisão é milissegundo. Então acostume-se com isso, tá, pessoal? Então os números aqui em temporização do Arduino, no caso aqui, ele vai ler muito rápido. Então você coloca 1000 ou 10.000 quando você quer de 10 segundos e assim por diante. O número que você quer que seja segundo, você multiplica por 1000, tá? E quando você quer que depois desse tempo de um segundo o LED apague, você põe digital write, que ele vai fazer a escrita da porta novamente, né? Vai ler o pino 13 e vai dar o sinal lógico low, baixo, né? Então ele desliga o LED, espera de novo um segundo e aí volta a subir aqui em cima. Se você não coloca o delay, o que acontece? O LED não pisca, pessoal. O LED fica aceso direto, porque essa velocidade aqui é muito grande, tá? Ele fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Então tem que colocar delay constantemente, toda vez que você quer que tenha tempo de espera, ou de repente você quer que tenha tempo de pressionar um botão, que a gente vai ver depois, né? Que aí você espera até o botão ser pressionado. Depois que o botão é pressionado, ele continua o programa, ele vai seguindo adiante. Então aqui no looping ele faz essa sequência constantemente. E o reset serve para quando alguma linha dessa trava por algum problema, um bug qualquer, e você quer tirar a dúvida, você aperta o reset para não precisar ficar desligando e ligando o Arduino de novo, né? Aqui está uma linguagenzinha um pouco mais complexa aqui, né? Ele criou aqui uma outra variável aqui, na verdade ele colocou um looping aqui, né, um for, né, para ele estar continuando fazendo, né, tá bom? Então, isso é o que eu tinha que passar para vocês hoje, pessoal, e o que a gente vai fazer, pessoal? A semana que vem, a gente já começa, isso é C, C, viu, José, é linguagem C. Linguagem C. É italiano, é em italiano.
O José está perguntando se o Arduino é italiano. Tá bom? Então a gente vai trabalhar com Tinkercad, tá, pessoal? Então, daqui para frente, a gente vai trabalhar com os projetinhos, né? Então a gente vai mesclar um pouquinho o conhecimento em eletrônica, né? Como a gente viu lá no Tinkercad, você pode ligar uma protoboard, você pode ligar a fiação, você tem que ter um gerador de uma fonte, né, para gerar a tensão elétrica. No caso do Arduino, a própria tensão da USB no caso, né, mas se tiver algum projetinho que vai uma fonte externa, tem que ser ligada, né? Então, a gente daqui para frente, semana que vem, vamos trabalhar com projeto e Tinkercad. Então, teria que, nesse momento daqui por diante, não tem jeito, tem que estar com um notebook ligado, ou com o PC ligado, ou se não tiver naquele momento, tá prestando atenção para que depois vá na casa é difícil nesse momento, né, mas na casa de algum parente, alguma coisa para estar executando no Tinkercad. O importante é fazer, né? Isso que eu mais me preocupei nas últimas tarefas foi isso, que eu passei lá uma coisinha para vocês montarem lá no Tinkercad e eu tive somente 3 entregas, né? 3 pessoas entregaram. Então as outras não conseguiram, como o Alexandre falou, sem o computador, alguns sem conexão de internet, não executaram, que para aprender nesse momento vai ter que estar fazendo, vai ter que estar executando, aprendendo com os erros. Vocês vão botar para funcionar, não vai funcionar. Aí vocês vão lá na linguagem, vão na protoboard, vão ver se ligou certo, se ligou os cabinhos corretamente. Então tudo isso serve para vocês, através da execução dos exercícios, vocês vão aprender, tá bom? Então eu sei que nesse primeiro momento não há dúvida, né? Não há a dúvida é quando vocês estiverem executando, tá? Então é por isso que é importante fazer. Tá passada uma atividade lá também, essa é só um questionáriozinho tranquilo para vocês responderem lá, para ajudar na fixação da aula de hoje. E, de novo, aí desejar a vocês uma boa noite, agradecer a presença de todos aqui que tiveram aqui, né? E espero aí que vocês façam as atividades e desanimem o mínimo possível, né? Eu sei que é difícil na situação que nós estamos ter ânimo, né? Mas desanime o mínimo possível, né? E desejar um bom descanso para todos e até semana que vem.